Amém, queridos? Que manhã especial. Quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesta manhã. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. O livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1. Quando você encontrar, dá um glória a Deus aí bem forte no seu lugar. Isso aí, estão encontrando? Amém. Ezequiel 37, verso 1. Todos encontraram? Amém? Está no telão também para você acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. E então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda o Espírito. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós declaramos a Tua palavra nesta manhã, nós lemos a Tua palavra, e nós hoje pedimos que o Senhor venha se revelar a nós, ministra o nosso coração. Tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo, porque esse culto é seu, esse culto é para o Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha agora, nesse momento, falar intimamente ao nosso coração. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode se assentar por um instante. Meus irmãos, nós estamos inseridos em uma conferência de avivamento, amém? Começamos ontem nós tivemos aqui um tempo precioso, poderoso na presença de Deus, e ontem nós aprendemos sobre o início dessa caminhada para um grande avivamento. Avivamento não é algo instantâneo, é um processo. Avivamento ele é construído. Deus vem e constrói em nós, passo a passo, aquilo que resultará em um grande avivamento, amém? Avivamento não vem de forma instantânea. Avivamento ele é buscado, ele é provocado, e ele é derramado por Deus sobre a nossa vida. Então o avivamento nós estamos vivendo dessa forma, construindo ele dia após dia, culto após culto. Então já quero aqui falar com você que é importantíssimo você permanecer conosco todos os cultos dessa conferência, porque em cada um deles é uma sequência. Nós estamos trabalhando em uma sequência. Ontem nós fomos direcionados através de uma palavra do profeta Abacuque, ministrada pelo pastor Flailton, e Abacuque vai falar: Senhor, aviva a tua obra em nosso meio, aviva, Senhor, faz de novo, faz outra vez. E a gente aprendeu sobre posicionamento. Um povo bem posicionado e entendendo que necessita de vida de Deus, necessita de um avivamento vindo do Senhor, vai desfrutar de coisas poderosas, amém, queridos? Então o profeta está orando: Senhor, aviva a tua obra, me aviva. Por mais que o povo esteja perdido, e esse é o contexto que nós estamos inseridos. Quantos concordam que é um povo perdido, e essa época do ano mais perdido ainda, sim ou não? Há um povo lá fora se perdendo, através da festa que está acontecendo agora, nesse momento cultural do nosso país. Agora, Abacuque não está olhando para o povo, ele está olhando para si, fala: Senhor, aviva em mim, faz de novo em mim, Senhor, para que ele pudesse ser instrumento na vida daquele povo. Então o avivamento, ele é pedido, ele é clamado, ele é solicitado por Deus, e o primeiro passo é um posicionamento. A gente aprendeu isso ontem. Se você não veio, então eu estou te conectando com aquilo que aconteceu ontem. Posicionamento, eu clamo
para que o Senhor faça de novo na minha vida aquilo que Ele já fez, derramando sobre mim o Espírito Santo, me avivando, me trazendo vida de novo, amém, igreja? Agora, se o avivamento começa com posicionamento, ele continua através de restauração. Eu me posiciono, e depois eu peço para que Ele venha restaurar algumas coisas na minha vida. Todos nós, eu, você, a pastora Marlene, o pastor Jean, todos nós precisamos de restauração de Deus constantemente sobre a nossa vida. Não há ninguém que não precise, irmãos, de que Deus venha e faça algo na sua vida, senão Ele já tinha levado, senão Ele já tinha recolhido, senão estava tudo certo, sim ou não? E já não precisava mais da intervenção dEle, mas todos nós precisamos da intervenção de Deus sobre a nossa vida. Você precisa? Então você está no lugar certo, porque hoje tem uma palavra de restauração sobre a sua história. Hoje nessa manhã tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, onde Ele irá restaurar algo que precisa ser restaurado, algo que talvez esteja quebrado, se partindo, fragmentado. Posso ouvir um amém, igreja? Na perspectiva de um teólogo muito conhecido, Shedd, avivamento não cria algo novo. Então avivamento não é clamar por Deus, Senhor, faz algo novo na minha vida, mas é restaurar aquilo que já deveria estar vivo, algo que já deveria ter vida, algo que o Senhor já fez, mas por causa de algo no processo, algo no caminho, se perdeu, se quebrou. E aí então o avivamento é clamar por Deus, Senhor, faz de novo, Senhor, restaura, Senhor, traz vida sobre aquilo que um dia já teve vida, e agora talvez esteja morto, talvez hoje esteja quebrado, talvez hoje esteja fragmentado. Então, avivamento é um despertamento da igreja, amém? Não é fabricar fogo, é reacender brasas que um dia já foram brasas vivas, mas hoje estão um pouco apagadas. Isso é avivamento. Avivamento é quando nós pedimos, Senhor, traz vida de novo, coloca de pé de novo, Senhor, traz esse fôlego que eu já tive um dia de novo, Senhor, me restaura ao amor que eu já expressei um dia, Senhor, restaura minha casa, para que essa casa se torne uma casa de amor como já foi um dia, Senhor, restaura o meu coração, como esse coração que já foi um dia reto diante do Senhor. Isso é avivamento, é quando Ele vem e derrama vida sobre nós, amém, igreja? Agora, se o avivamento começa no posicionamento, ele tem que passar por quebrantamento e restauração, e é isso que a gente vê exatamente acontecendo em Ezequiel capítulo 37, o profeta Ezequiel está inserido num contexto complicado. Qual o contexto daquela época? O povo estava exilado, era o exílio babilônico, o povo passou por um tempo de crise, idolatria, pecado, afastamento, esfriamento, tudo isso estava sobre aquele povo, e então Deus conecta Ezequiel através de uma visão com a realidade do povo. O vale de ossos secos não aponta para algo lá fora, aponta para um problema interno. O vale de ossos secos está sendo ali apresentado para Ezequiel por Deus como um problema da nação. A nação estava como ossos secos, a nação estava perdida, a nação estava quebrada, a nação precisava de vida. Então é como nós aprendemos ontem, se Abacuque está olhando para si próprio e pedindo para Deus, faz de novo em mim, faz algo em mim. Ezequiel da mesma forma, Deus está mostrando para ele, Ezequiel, não é hora de olhar para fora, não é hora de clamar e pedir que a Babilônia se converta, é hora de olhar para dentro e entender que dentro precisa de restauração, dentro vocês precisam de algo vindo da parte de Deus, da minha parte. Então, o Senhor está mostrando para Ezequiel, Ezequiel, olha como a nação está, olha para dentro, não olha para fora agora, Ezequiel, eu estou te mostrando a situação real de vocês, e vocês precisam ser restaurados. Então, irmãos, avivamento é isso, não é a gente olhar agora lá para fora, levantar as mãos e falar, Senhor, está amarrado, está queimado todo esse povo pecador, está repreendido, Senhor, esse povo que está lá na carne. Não, é momento da gente olhar para dentro e entender que uma hora, ao longo dessa conferência, o Senhor nos levantará como um povo vivo, pronto para resgatar os que estão perdidos, porque essa é a consequência do avivamento, esse é o resultado do avivamento. O avivamento vem sobre a igreja, para que a igreja se posicione como aqueles que vão resgatar os perdidos. Mas o momento do avivamento, até o avivamento acontecer, o trabalho de Deus é aqui dentro, o trabalho de Deus é aqui.
na Igreja Batista Vida, posso ouvir um amém? O trabalho de Deus é em você, dentro de você, no seu coração, é lá na sua casa, é na sua alma, é dentro de nós. É o Senhor mostrando para Ezequiel, tem um vale de ossos secos, tem coisa que está destruída, que precisa ser restaurada, e esses ossos secos não estão lá fora, por mais que Babilônia fosse, por exemplo, um povo seco, mas o que o Senhor estava mostrando para Ezequiel eu tenho algo para restaurar aí na nação de Israel. Amém, igreja? Então não é uma visão sobre o mundo, é uma visão sobre nós, igreja, é uma visão sobre nós, o povo de Deus. Agora é interessante porque muitas vezes a gente pensa, avivamento, vamos começar o avivamento, e a gente já começa, Senhor, derrama o teu Espírito em mim, Senhor, vem e derrama o teu fogo, é agora, já vou começar agora, desde o início, falar em línguas e profetizar e tudo mais. Não, irmãos, há um processo. Deus não entra no vale já soprando no vale, Deus entra no vale trabalhando no vale, organizando o vale, realinhando o vale. Ele não chega já falando, Ezequiel, já ministra aí o meu Espírito Santo, Ezequiel já profetiza o meu fogo, eu vou descer o fogo no meio dos ossos. Ele fala, não, profetiza para esses ossos, para eles ouvirem a minha palavra, e eu vou reorganizar aquilo que está desorganizado, eu vou colocar em ordem aquilo que está em desordem, eu vou trazer organização para aquilo que está desorganizado. Posso ouvir um amém, igreja? A palavra de Deus para Ezequiel é para trazer alinhamento e organização, restauração àquilo que estava desorganizado. Então, primeira coisa que Deus faz é pedir para Ezequiel fazer um diagnóstico. Olha, Ezequiel, é um vale de grande número de ossos, e estavam sequíssimos. Ezequiel está fazendo um diagnóstico, uma análise, como que os ossos estão? Os ossos estão secos, na verdade, já passaram de secos, estão sequíssimos, quebradiços, ossos que estão ali em um estado, no seu último estágio. Então esse é o diagnóstico, e nós, irmãos, precisamos entender com esta palavra, que o primeiro ponto para vivermos o ápice ou o melhor de Deus para a nossa vida, é fazermos em nós um diagnóstico. Se a gente não olha para dentro, se a gente não olha para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa casa, e a gente começa a observar aquilo que está seco, aquilo que talvez esteja sequíssimo, nós não abrimos oportunidade para que Deus venha e faça algo na nossa vida. Então a primeira coisa que Ezequiel está fazendo, ele está analisando, ele está observando, ele está entendendo como que os ossos estão, e os ossos estão sequíssimos. Ossos sequíssimos falam sobre pessoas feridas, ossos sequíssimos falam sobre relacionamentos rompidos, ossos sequíssimos falam de gente dentro da igreja, mas desconectado do corpo. Ossos sequíssimos falam de chamados paralisados. Ossos sequíssimos falam de identidade perdida. Ossos sequíssimos falam de algo que está fragmentado, em ruínas, que está numa situação que não é a situação na qual Deus gostaria que estivesse. Então, o texto está falando, os ossos estão sequíssimos, a esperança praticamente foi embora, mas Deus levanta o profeta e faz ele olhar para aquele vale, porque o avivamento começa quando nós encaramos a realidade. O avivamento começa quando a gente encara a realidade, por mais difícil que ela seja. Se a tua família está passando por crise, encara a realidade da tua família, está em crise, precisa de restauração. Pastor, meu coração está em crise, eu preciso de restauração, mas encara essa realidade. Sem encarar a realidade, a gente não abre a nossa vida, ou algo que está quebrado, para que Deus venha e manifeste a glória dele. Então nesta manhã, a primeira chamada para mim e para você, igreja, olha para dentro de você, da sua família, da sua casa, daquilo que você está vivendo, da sua realidade, e entenda, aquilo que está seco, Deus pode fazer algo poderoso. Quem crê aqui nesta manhã para dizer amém? Deus vai visitar vales nesta manhã. Deus vai visitar os vales da sua vida nesta manhã. Deus vai visitar os ossos secos e trará eles a vida, em o nome de Jesus, através desta palavra nesta manhã. Cadê você que crê para fazer um barulho? Dá um glória a Deus aqui nesta manhã. É tempo de avivamento, igreja. É tempo da glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Agora, logo depois de fazer o relatório, ossos sequíssimos, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ele fala assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha que pergunta, irmãos.
Deus pergunta para Ezequiel se ele crê que os ossos podem ser vividos. Ezequiel está diante de uma cena catastrófica, irmãos, caótica. Imagina você olhando agora para um vale de ossos secos. E não é, irmãos, um vale do tamanho dessa igreja. É um vale a perder de vista. São ossos a perder de vista, amontoados de ossos, morte. A visão é morte. A visão é algo que está acabado, destruído. Aos olhos humanos, certamente a gente olharia e falaria: não, é impossível, não tem como mais. São vezes que nós olhamos para alguma situação e no nosso coração já brota um sentimento ou um pensamento de que não tem como. Não tem como, humanamente é impossível. Aos meus olhos humanos, um vale de ossos secos jamais tornará a vida, jamais será restaurado. Mas aí o Senhor está perguntando para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Não é uma frase pedindo um relatório sobre tudo aquilo que estava acontecendo, mas é uma frase para ativar a fé de Ezequiel. Ezequiel, você crê ou não crê que esses ossos podem ser vividos? E Ezequiel vai dar uma resposta: Senhor, tu sabes. Senhor, o Senhor sabe se esses ossos podem ser vividos. Ezequiel está falando: Senhor, eu não sei, eu não posso, mas o Senhor tudo pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Se o Senhor quiser restaurar, o Senhor vai restaurar. Eu creio que o Senhor pode trazer vida a esses ossos. Humanamente impossível, mas o Senhor pode. Tu sabes, Senhor, tu sabes que é possível. Eu vim aqui nesta manhã lembrar você, porque eu sei que você sabe que essa situação seca, talvez sequíssima, essa realidade que todo dia bate na tua porta e te faz chorar, e te faz entrar em lágrimas, há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que ainda é o Deus do impossível, e Ele está aqui nesta manhã, olhando para a sua realidade, pedindo para você e fazendo uma pergunta: você crê que eu posso restaurar esse vale? Você crê que eu posso restaurar esses ossos? Crê em mim e verás a minha glória. O Senhor diz nesta manhã sobre a tua vida. Cadê você que crê? Tem gente que crê aqui nessa manhã? Tem gente que crê nessa palavra aqui nessa manhã? O Senhor está sondando a tua realidade. Ele está sondando hoje o teu vale de ossos secos. Tem algo na minha vida, tem algo na sua vida que está como ossos secos, mas Ele detém todo o poder, toda a autoridade para entrar na tua realidade hoje e colocar de pé aquilo que um dia caiu. Aleluia. Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. É como se ele dissesse: Senhor, eu confio na tua soberania. Eu confio, Senhor, na tua soberania. Aquilo que parece impossível aos seus olhos, hoje você verá Deus fazendo outra vez. Ele fez em Ezequiel 37, Ele vem fazendo ao longo da história, Ele fará hoje mais uma vez. Vou dizer de novo para você pegar e receber e guardar no seu coração. Ele vem fazendo ao longo da história, e nessa manhã, nesse dia de hoje, 15 de fevereiro de 2026, Ele fará outra vez. Você vai anotar essa data na sua agenda: 15 de fevereiro de 2026, no culto das 9 horas da manhã na Igreja Batista Vida. Deus fez mais uma vez, Ele agiu mais uma vez, Ele restaurou mais uma vez, Ele colocou de pé mais uma vez. A família que estava quebrada, Ele reconstruiu mais uma vez. Ele derramou da tua glória, do teu poder, e Ele restaurou aquilo que estava quebrado mais uma vez. A Igreja Batista Vida se prepara para receber o que Deus tem para você. Ao longo dessa conferência, você nunca mais será o mesmo. Há um céu aberto sobre este lugar, mas há uma glória que entra na sua vida, entra na sua casa, para fazer coisas grandes e extraordinárias. Cadê você que crê, para levantar a tua mão, aplaudir a Jesus e dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar? Aleluia! Agora vem a prática da palavra. Primeira coisa que Deus fala com Ezequiel: profetiza a esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. Porque a primeira parte do avivamento não vem com a manifestação da glória, mas vem com a palavra. A palavra de Deus entra, e a palavra é que faz poder. Observe que Deus fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza, ouvi a palavra do Senhor. Não é ossos sintam algo, não é ossos se animem, não é ossos recebam do fogo, não é ossos comecem a se agitar, não. Ouvi
a palavra. Antes da vida, a palavra. Antes da restauração, a palavra. Antes do mover, a palavra. Antes do reteté, a palavra. Antes de rodar no manto, a palavra. Antes da manifestação do Espírito, a palavra. Sem palavra, sem mover. Sem palavra, sem manifestação. Porque a palavra é o princípio de toda ordem vinda do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que em Ezequiel 37 Deus fala: não manda os ossos sapatearem no fogo, não manda os ossos se animarem e ficarem felizes, manda os ossos ouvirem a minha palavra. Ouvir a palavra, porque o Espírito vivifica, torna alegre, mas é a palavra que organiza, é a palavra que alinha, é a palavra que organiza, alinha a nossa vida, a nossa alma e o nosso espírito. É a palavra que coloca tudo em ordem, porque a palavra é quem tem poder de organizar. Ela ainda é viva, ela ainda é eficaz, e a Bíblia diz que ela corta mais do que uma espada de 2 gumes, e ela tem poder capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, porque a palavra dele é poderosa. Posso ouvir um amém? Depois da palavra liberada, aí sim, ouve-se um som. Depois da palavra liberada, ouve-se um som. Essa manhã é uma manhã de palavra liberada. Mas se eu posso dar um spoiler para você, à noite da gente ouvir um som. Aleluia. Essa é uma manhã de ouvirmos a palavra. E a palavra traz ordem, a palavra traz organização, a palavra traz ajuntamento, a palavra traz alinhamento, é a palavra que traz. E aí então, depois da palavra, começa a se ouvir um som, um ruído, começa a se ouvir algo. O primeiro sinal do mover foi a palavra de Deus sendo liberada. Aleluia. Agora, a palavra vem e reorganiza, porque antes de formar o exército, ele precisa restaurar o vínculo das conexões daquele exército. Ele, antes de levantar um ministério, ele tem que curar os relacionamentos. Ele, antes de liberar uma unção para o exército, uma unção coletiva, ele tem que tratar a unidade. E é isso que Deus vai fazer. Antes de formar, ele vai reajustar as coisas. Primeira coisa que Deus faz e reajusta, e para mim é um dos pontos talvez de mais importância aqui nesta manhã. Não que os outros não sejam, mas eu quero enfatizar muito isso. Deus vem e restaura ponto a ponto aqueles ossos. Deus vem e restaura etapa por etapa aqueles ossos. Primeira coisa que Deus faz, lá em Ezequiel 37, versículo de número 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, um barulho. Está aqui no telão. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Primeira coisa que acontece depois da palavra liberada: ossos se juntam com ossos. Meus irmãos, eu vi uma experiência essa semana muito forte com essa palavra. E eu orando, e eu vi a palavra de Deus falando sobre osso, sobre nervo, sobre músculo, sobre pele. Eu falei: Senhor, me conecta com cada um desses elementos, me revela algo que eu possa ministrar para a tua igreja sobre cada um desses elementos. E aí o Senhor trouxe muito forte ao meu coração. Está muito claro no meu texto. Quando você olha para a sua vida humana, cotidiana, terrena, qual que é a estrutura fundamental da sua vida? Eu falei: minha família, Senhor. Ele falou: então, quando eu restauro os ossos, eu restauro uma estrutura. Eu quero restaurar as famílias, quando eu digo que eu estou juntando osso com osso. Porque não existe avivamento que a gente vá pregar lá fora se a nossa casa não está de pé. Pastor Jean profetizou isso aqui hoje nessa manhã. E é de Deus, está conectado com a palavra. E aí o Senhor fala com Ezequiel: olha, Ezequiel, eu estou juntando ossos com ossos. Deus está falando sobre a nossa vida real,
sobre a nossa vida diária, que a estrutura mais importante que nós temos aqui na terra é a nossa família. Quando a família enfraquece, tudo desmorona. Se a família não tem vida, tudo desmorona. E aí tem pais distantes, casamentos frios, filhos desconectados, lares espiritualmente secos, como ossos secos. Ossos secos falam de famílias que perderam a força estrutural, porque osso fala de estrutura do nosso corpo, sim ou não? Osso é estrutura, e se a estrutura está em ruínas, não existe avivamento, porque o avivamento começa dentro de casa. O avivamento começa dentro de casa. Antes de levantar um ministério, Deus levanta uma família. Antes de levantar dons, Deus trata casamentos. Antes de liberar um exército para romper e pregar lá fora, Deus fortalece a base, a estrutura. Eu vim nessa manhã para dizer para você, Ezequiel estava olhando, e Ezequiel estava vendo um vale de ossos secos, mas ao som de uma palavra de Deus. Ouve a palavra, ele começa a ouvir agora um som, e aquilo que estava desestruturado começa a se estruturar de novo. E Deus naquele dia estava mostrando para Ezequiel: Ezequiel, existe um fundamento, existe uma base na vida de todo homem, de toda mulher, e essa base, essa estrutura é a família. Não tem como eu fazer nada se a família estiver destruída. Homem, Deus não pode te usar se a tua família estiver destruída. Mulher, Deus não vai te usar se a tua família estiver destruída. Deus precisa restaurar a tua casa hoje, nesta manhã. Ele quer restaurar a tua família hoje, nesta manhã. Ele quer te usar hoje, nesta manhã, como um instrumento na tua casa, na tua família, porque Ele quer restaurar a tua estrutura. Ele quer restaurar hoje, nesta manhã, a estrutura fundamental para que você possa romper. Porque, irmãos, uma família talvez desestruturada vai talvez uma hora arrancar lágrimas desnecessárias dos seus olhos, vai frear o teu ministério, vai impedir você de avançar. Mas um lar restaurado ativa todo o potencial de Deus sobre a tua história e sobre a tua vida. A restauração nesta manhã é uma restauração sobre a tua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. De Deus, tem restauração sobre a sua vida hoje. Tem restauração sobre a sua família hoje. Sim, meu Deus. com teu poder, Entra nas casas hoje. Entra nas famílias hoje. vem avivar. Meu Deus. Sopra Espírito de Deus Vem, Senhor, hoje sobre as famílias. neste lugar. Vem, Senhor, hoje sobre as famílias. Com teu poder E tua graça vem avivar. Sobre o vale de Ele está entrando na sua casa. ossos secos, Ele está entrando na sua família. faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Levanta a sua mão, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Eu profetizo nesta manhã lares sendo restaurados. Eu profetizo nesta manhã que pais voltarão a ser sacerdotes nas suas casas. Eu profetizo hoje casamentos sendo realinhados. Eu profetizo nesta manhã filhos retornando à presença de Deus. Eu profetizo sobre a tua casa a restauração da estrutura dela. Deus está restaurando estruturas nesta manhã.
Deus está restaurando hoje a estrutura da sua vida, entrando na sua casa, entrando na sua família e colocando ela de pé de novo. Se tem alguém perdido, nós profetizamos hoje. Hoje é o último dia para estar perdido, porque vai voltar para a tua casa, vai voltar para a tua presença. Nós repreendemos nesta manhã toda a armadilha, toda a corrente do mundo que está prendendo aqueles que nós amamos, e nós decretamos hoje falência do inimigo, falência. Esses ossos secos vão voltar à vida, esses ossos secos vão voltar à presença. Nós profetizamos e declaramos um tempo de reestruturação vinda da parte de Deus. Você que crê diz amém. Aleluia. Tua casa será reajustada, a tua casa será restaurada. Agora o próximo passo: os ossos se ajuntam aos ossos, e a Bíblia diz que vieram os nervos. Depois de cada osso junto, é aquele amontoado, um esqueleto de pé, formado. A Bíblia diz que vem os nervos, porque osso não cola com o osso, ele precisa de algo para conectar. Há uma conexão, nervo fala de conexão. Eles ligam um osso a outro osso. Sem nervos não existe sensibilidade nem coordenação. Sem nervos, sem conexão. Nervos falam da igreja. Nervos falam da igreja, porque ninguém vive avivamento isolado do corpo. Não tem como você viver um avivamento sozinho na sua casa e achar que isso vai ser contínuo. Avivamento se vive coletivamente. Deus não aviva um, pode até começar por um, mas o objetivo é avivar a todos. É ou não é, pastor? O avivamento, ele é coletivo. Ninguém vive avivamento isolado, ninguém cresce sozinho, ninguém é corpo separado do corpo. E o que conecta? O que conecta a estrutura? A igreja. A igreja que conecta, irmãos. Muitos estão mortos, muitos às vezes não estão mortos, só estão desconectados. Tem muita gente lá fora que não está morta, irmãos, está só desconectado. Desconectou. E o que conecta? A igreja. Ferido pela igreja, ofendido por um líder, decepcionado por causa de um pastor, decepcionado por causa de alguém que liberou uma palavra, outra ovelha, outro irmão, alguém no meio do caminho fez algo que não devia, feriu, e aí desconectou. Aí o nervo rompeu. O nervo é a igreja. Mas nós sabemos que vivemos num mundo complicado, onde as referências têm se perdido, e isso é bíblico. O amor de muitos vai se esfriar, as autoridades vão se perder, irmãos, haverá escândalos. Mas eu glorifico ao Senhor que eu posso afirmar que você nesta manhã está numa igreja séria, uma igreja comprometida em ser nervo para te conectar com o restante do corpo. A igreja é o nervo. Deus começa a colocar os nervos, isso fala de reconexão, reconexão familiar, reconexão com os irmãos, reconexão com a liderança, reconexão com o pastoreio, reconexão com o corpo de Cristo. É a igreja. O primeiro som no vale foi o barulho dos ossos se ajuntando, mas osso com osso não se mantém conectado, e ele vem e coloca os nervos. Se osso fala de família, família conectada, mas sem conexão dos nervos, ou seja, sem a igreja, a família não consegue se sustentar. Irmãos, famílias não se sustentam longe da igreja. Por isso o que Deus está fazendo aqui nesta manhã, e Ele vai restaurar, Ele vai fazer coisas grandes, e ao longo dessa conferência, isso não é para você receber e pronto, eu vou para casa e não vou mais na igreja, porque a igreja é o local onde nós edificamos a nossa fé, e a edificação mantém constante essa conexão. A igreja por si só, irmãos, não tem o poder é no nome de Jesus, é no sangue de Jesus. Mas aqui
é um ambiente facilitador para que essa conexão se mantenha firme, se mantenha sólida. Posso ouvir um amém? Família sem estar conectada com o corpo de Cristo é como as ovelhas longe do aprisco, ficam vulneráveis, sem cuidado. Avivamento começa quando o corpo se reconecta. E nessa manhã, se Ele está restaurando família, Ele também está curando ofensas que têm travado o seu coração com relação à igreja. Eu quero declarar nesta manhã que Deus alcançará também o teu coração e a tua alma, trazendo o seu coração de volta para o amor à casa do Senhor, à igreja do Senhor. Deus pode trazer de volta os que estão lá fora, pode, mas hoje, nesta manhã, Ele está falando com você que está aqui dentro. E você que está aqui dentro, Ele está falando: eu vou alinhar a tua família, mas eu também quero gerar uma conexão extraordinária com o meu reino, com a agência do meu reino, que é a igreja que eu estabeleci nesta terra. Sem igreja, sem avivamento, sem exército, sem conexão, sem avivamento. Então Deus não está levantando alguém, Deus está levantando nós. Nós seremos levantados como um exército, numa igreja viva, para viver o melhor de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Ele restaura os nervos, e em seguida Ele restaura a carne. Ai, irmão, isso é muito forte. Ele restaura os músculos, e subiu carne, o texto diz, osso com osso, e eu vi os nervos, e subiu carne. Carne, músculo, fala de força e movimento. Deus estava restaurando estrutura, conexão, mas estrutura conectada sem movimento é só uma estrutura disfuncional. Esqueleto com nervo pode até ter forma de gente, mas não se movimenta, porque o que faz o movimento não é o esqueleto, não é o nervo, é o músculo, é a carne. E Ele está restaurando a carne. Para funcionar tem que ter carne. A gente está vivendo um tempo de posicionamento, restauração. Talvez você está aqui e aceitou Jesus há pouco tempo, voltou para a presença algum tempo atrás, ou tem anos de evangelho, está na igreja, mas talvez perdeu a força de se movimentar. Talvez a família está até bem, talvez está até de boa com a igreja, mas não consegue se movimentar, não consegue se mexer, não consegue caminhar. Chamado paralisado, o sonho já está engavetado, o ministério foi interrompido. Mas quando Deus mostra para Ezequiel que Ele está colocando carne, Deus está dizendo: Ezequiel, eu estou devolvendo a movimentação desse povo. Ezequiel, olha, eu estou colocando carne, eu estou devolvendo aquilo que fortalece a estrutura, eu estou devolvendo aquilo que faz movimentar o esqueleto, mesmo que esteja de pé, mesmo que a família esteja bem, mesmo que esteja com um nervo ok, está dentro da igreja, mas sem movimento ainda não está completo. Se não está movimentando, ainda está faltando alguma coisa, está faltando uma função, está disfuncional. E hoje Deus está aqui te chamando: se movimenta de novo, Igreja Batista Vida. Deus está restaurando hoje o teu chamado. Músculo fala de movimento, e o movimento do crente é o chamado que Deus tem para nós. O movimento do crente é o propósito que Ele implanta dentro do nosso coração. Deus está restaurando hoje também nesta manhã, não só a tua estrutura, não só o teu amor pela igreja, mas também o teu movimento. Chamado pastoral, chamado missionário, chamado para liderar. Mestres, evangelistas, obreiros, diáconos, levitas serão levantados aqui também nesta manhã. Porque derramarei sobre vós o meu espírito e profetizarão. Jovens, velhos, toda a igreja vai voltar a sonhar, profetizar e tudo mais. Porque esse é o objetivo do avivamento, é movimento, é se movimentar, é entender que Deus tem uma ativação profética para nós, um destino de um propósito para cada um de nós. Por isso Ele está falando: Ezequiel, eu estou colocando músculos, eu estou colocando movimento. Deus está te chamando novamente, dizendo: o meu chamado, o meu propósito continua vivo sobre a tua história. Quantos creem aqui para dizer amém? Deus tem um chamado para você, Deus tem um movimento para você. Talvez está parado, o músculo atrofiou, não consegue mais andar por causa de alguma coisa, está parado há muito tempo, mas Deus nesta manhã está ativando o teu chamado.
está ativando o teu ministério, está ativando a sua vontade de andar um pouco mais, caminhar um pouco mais. Posso ouvir um amém? Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Chega de ficar parado, chega de se esconder. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu ainda tenho algo para você, eu ainda quero te usar, eu quero ver você de novo se movimentando. Você já se movimentou tanto e talvez hoje você fala assim: eu já fiz tanto para o reino, hoje eu quero ficar parado. Senhor, eu já fiz tanto, e não reconheceram tanto que eu fiz. Posso te dar uma notícia? Você não faz para ser reconhecido por ninguém, você faz para cumprir o propósito de Deus nessa terra. A gente não serve porque alguém vai nos reconhecer. A gente serve, irmãos, apesar de ninguém nos reconhecer. A gente serve porque quem nos reconhece servindo é Ele. E se ninguém nessa terra reconhecer, a gente segue assim mesmo. Porque eu não sirvo para glorificar o homem, eu sirvo para glorificar o nome do meu Deus. Então nessa manhã, se você está ferido com alguma coisa, libera o teu coração, abre o teu coração, porque o Espírito Santo vai entrar aí dentro, e Ele vai tratar essa ferida, Ele vai curar essa ferida. Tem uma palavra que lançaram no teu coração que te fez parar, e gente parada o músculo atrofia, gente parado começa a definhar, mas Deus hoje está restaurando a tua musculatura, crente. Deus hoje nesta manhã está restaurando o teu movimento, crente. Há uma igreja viva que vai ser avivada, mas não para ficar parada, é para caminhar, é para avançar, porque tem gente precisando do teu movimento. Posso ouvir um amém? Aleluia, aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você nasceu para se mover. Fala com fé para outra pessoa, fala assim: você nasceu para se mover. Carne fala de ação, produtividade, avanço, propósito. Por fim ele coloca a pele, osso com osso, liga, igreja, família, igreja, músculo, movimento. Mas se a gente olhar na rua e ver ossos, nervos e músculos andando, é um pouco estranho, sim ou não? Aí Deus fala a Ezequiel: olha, eu vou cobri-los de pele. E a palavra diz que o Senhor cobriu aquele corpo com pele. Pele fala de cobertura, proteção, mas também sobre aquilo que define a aparência. Não é parecer crente, é ser crente. Não é só se sentir protegido, é ser protegido de fato. A pele tem várias aplicações, mas a principal delas é que a pele fala sobre o sangue de Jesus derramado sobre nós. Proteção. Espiritualmente também fala sobre identidade, porque o que define quem nós somos visualmente é a nossa pele, é o nosso visual, sim ou não? Eu sei que a pastora Marlene é ela porque eu estou vendo ela, suas características externas. Então a pele fala sobre identidade, vida com Deus. Viver, irmãos, na presença de Deus deixa o rosto mais bonito, o semblante mais bonito, sim ou não? Se eu ver alguém andando na rua, um crente mesmo, você olha na rua e fala: tá tudo bem, tá tudo ótimo. Às vezes a pessoa está em ruínas, está vivendo dificuldade, mas a presença de Deus, a pele, a identidade de Deus faz a gente caminhar exalando, mostrando para todo mundo que nós somos de Deus. É diferente se eu olhar para alguém que é de Deus e alguém que não é, sim ou não? A pele fala de cobertura, mas fala também de identidade. Pode ter estrutura, pode ter conexão, pode ter força, movimento, mas isso tudo sem a presença de Deus, sem a identidade de Deus, é apenas uma imagem, muitas das vezes distorcida e vulnerável. A pele fala da intimidade restaurada, da vida devocional alinhada, da identidade de filho restaurada, santidade como proteção da nossa vida.
Muita gente já perdeu a imagem espiritual. Talvez você está aqui hoje e não sabe nem quem você é. Se eu colocar o microfone para você, eu falo quem você é. Talvez você trava, não consegue responder. Mas a primeira verdade é que você é filho e filha, amado de Deus. A identidade que Ele tem para você é de filho amado dEle, de alguém santo e separado para viver o propósito que Ele tem para você. Muita gente já perdeu a identidade espiritual, perdeu a percepção de quem é em Deus. Mas Deus está dizendo hoje, nesta manhã, eu estou restaurando também a sua identidade. Hoje eu tenho restauração para a família, eu tenho restauração do seu amor pela igreja, eu tenho restauração do teu chamado, do teu movimento, mas eu restauro também a sua identidade, eu restauro também quem você é em mim. Não é apenas sobre fazer, é sobre ser. Não é apenas sobre servir, é sobre pertencer a um reino. Não é apenas sobre se movimentar, mas viver todos os dias com Deus. Essa é a restauração completa, e o avivamento vem. Deus é um Deus que restaura todas as camadas. E nessa manhã eu quero orar por você, pela restauração de todas as suas camadas. Avivamento passa pela restauração, irmãos. Você sabia que eu tenho coisas para serem restauradas? Tenho. Você sabia que o pastor Jean está aqui, crente do jeito que é, ele tem coisas para serem restauradas. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas Ezequiel está ali observando o processo, observando tudo o que está acontecendo. Primeiro estrutura, depois conexão, depois movimento, depois cobertura. Deus trabalha em camadas, e hoje nesta manhã Ele vai trabalhar em todas as camadas da sua história. Você pode ficar sobre os seus pés? Quero orar por você. Acontece que quando a palavra foi liberada, e a palavra já foi liberada aqui nesta manhã, começou-se a ouvir um som. E esse som não é do avivamento, esse som é da reconstrução. O som do avivamento vem depois. O primeiro som que se ouve é o som da restauração, da reconstrução. É barulho de osso conectando com osso, é barulho de nervo juntando, conectando, é barulho de músculo sendo formado, é barulho de pele sendo colocada, é barulho de Deus agindo naquele povo, sobre aquele vale de ossos secos. Eu vim aqui hoje com uma convicção no meu coração, e o Espírito Santo me disse: haverá um som, Alan, haverá um som de restauração. E às vezes esse som vai passar pela sua lágrima, pelo seu choro. Às vezes esse som vai passar por um lugar mais íntimo do seu coração. Mas hoje Deus quer que você abra a sua vida para Ele, que você abra os teus lábios para Ele e fala: Senhor, tem um vale de ossos secos nessa área da minha vida, tem algo seco na minha história que eu quero que o Senhor entre, que eu quero que o Senhor venha e faça e restaure. Esse é o som que Ele quer ouvir nessa manhã, de você abrir os teus lábios dizendo: Senhor, eu preciso ser restaurado, eu preciso de uma restauração do Senhor, e eu não sei o que é. Tem gente aqui que vai orar pela família, que a família está destruída. Tem gente que vai orar porque vem na igreja, mas vem de qualquer jeito, nem sabe qual o propósito de estar aqui, mas Ele vai colocar no teu coração um amor pela obra dEle. Tem gente que vai orar agora e vai falar: Senhor, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei para o que o Senhor me chamou e me escolheu. Eu estou parado, eu vou voltar a me movimentar. Mas tem gente que aqui que já perdeu o propósito, a identidade, não sabe quem é, já não tem dimensão do que é nessa terra, está andando perdido para lá e para cá sem saber quem é. E Deus vai hoje ativar a tua identidade nele. Então eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração e fazer a oração mais sincera que você puder fazer a Deus nessa manhã. Mas faz essa oração clamando pela restauração dele. E eu creio que o Espírito Santo hoje vai te visitar. O Espírito Santo hoje vai entrar na tua realidade e vai realinhar esses ossos, vai recolocar esses nervos. Ele vai trazer de volta os músculos e vai colocar a pele sobre você. Vamos orar, igreja? Vamos orar. Abra os teus lábios.
O louvor vai nos conduzir, você vai orar, você vai clamar, e Deus vai entrar na tua história.